O curso para a formação de artes educadores é composto de aulas teóricas e práticas, né? Então, cada dia, em cada aula, a gente trabalha em cima de um tema. Um conteúdo teórico, né, que eu acho importante ser abordado. E aí, normalmente a gente reserva assim, de meia hora, 40 minutos, no máximo uma hora, para se trabalhar aspectos ligados a esse conteúdo, né? Depois a gente automaticamente passa para a prática. Eu escolho normalmente uma, duas, no máximo 3 práticas para aquele dia, que tenham relação com aquele conteúdo escolhido, aquele conteúdo do dia, aquele conteúdo teórico, né? Não necessariamente na ordem de que a gente começa por teoria e depois por prática. Às vezes a gente começa pela prática, até porque quando eu preciso trabalhar com o fator surpresa, eu inicio pela prática e depois eu parto para a parte teórica. E às vezes a teoria no meio, isso depende de aula para aula, dependendo da programação, né, que eu faço. Bom, um dos objetivos do curso é justamente sensibilizar esses futuros profissionais. Muita gente imagina que para ser um professor de artes você tem que conhecer muitas técnicas e ensinar técnicas às crianças. Resumidamente, é assim que as pessoas acreditam que se processa uma aula de arte. Quando na verdade a coisa vai muito mais além, muito mais do que isso, né? O simples ensinar técnica, dependendo de como se ensina, vou colocar esse ensino entre aspas mesmo, pode ser na verdade reduzidor do processo criativo, né? Porque o que mais se faz numa aula de artes, ou num momento, numa ação criativa, ação artística, proporcionar condições para que cada aluno, cada criança ou adolescente descubra sua maneira própria de expressão. Então as técnicas auxiliam, mas muito mais do que a técnica é a sensibilidade desse profissional. Então, durante o curso de formação, a gente vai pensar sobre esses aspectos, né, esses conteúdos, mas a gente vai viver experiências criativas que sejam sensibilizadoras desses profissionais. Então, a gente pensa muito na criança quando a abordagem é teórica, mas a gente pensa muito mais em nós mesmos durante as aulas práticas, né? Então a gente tem alguns conteúdos, por exemplo, que é questões ligadas ao objetivo e ao subjetivo. Então essa é uma aula bastante ampla, que às vezes é mais de uma aula, em que a gente vai tratar sobre isso, né? O objetivo e o subjetivo. Já que a arte depende enormemente da subjetividade, e o objetivo, que é o que em geral mais interessa as pessoas, é na verdade apenas um aspecto. A subjetividade é mais importante. As relações do indivíduo com o vazio, já que a arte funciona, ela lida exatamente com o vazio. Então a gente vai ver relações do homem com as tentativas de preenchimento e tal. A dinâmica dos opostos, isso é um assunto importantíssimo, né? Porque a gente é dos opostos que a gente se constitui e é dos opostos que a arte se faz. Então a gente precisa aproveitar os contrários que ocorrem na vida da gente e com eles e deles fazer material de expressão, né? As relações com o acaso, né? A importância do acaso na arte, entrando pela construção da identidade, já que a arte é a grande promotora da identidade. A gente vai pensar sobre a identidade, o que na verdade nos constitui, em que a arte, por que, né, a arte pode ser tão promotora e auxiliar nessa construção, né? Aspectos ligados à socialização, enfim, o acaso, que eu já disse, a autoria, o apego e o desapego, né? O que é um produto artístico,
a censura, a criatividade, as estreitas relações que elas podem ter, além do desenvolvimento da criança como um todo, de 1 a 13 anos. Quer dizer, a gente vai ver qual é a correspondência que tem do grafismo com a pintura, com o trabalho corporal, quer dizer, o jogo dramático, em que eles se favorecem, o que uma criança de 4 anos pode fazer em termos teatrais, e a correspondência plástica disso, e a correspondência quer dizer, plástica pictórica e gráfica disso tudo, né? E o comportamento dela socialmente, o que ela pode fazer socialmente, quer dizer, a gente precisa compreender a criança em cada uma dessas fases. Enfim, todo o tempo o nosso trabalho é um trabalho de reflexão durante o curso. As práticas são importantes e no final de cada prática eu reservo sempre assim 15, 20 minutos para a gente comentar, quer dizer, faço comentários sobre os resultados, os alunos também expõem as dificuldades, aonde que acham que não conseguiram produzir, por que acham que não conseguiram um determinado resultado, o que eles esperavam, até se existia expectativa ou não. Enfim, é uma abordagem bastante ampla e eu acredito que bastante consistente.